Amém, irmãs? A paz do Senhor Jesus. Hoje eu queria iniciar esse bate-papo falando de uma coisa, de um dado muito interessante que eu discorri hoje, essa semana numa aula de teologia que eu tive com o pastor lá, que ele me acompanha, né? Um dos pastores que me pastoreia, pastor Márcio, bênção demais. Nós estávamos conversando e, irmãs, a palavra do Senhor diz que um dos nomes do Senhor, um dos nomes do nosso Deus é El Shaddai. E a palavra El Shaddai, como todos conhecem, eu vou até escrever nos comentários aí. El Shaddai significa o Deus Shaddai Todo-Poderoso. Então, uma das características de Deus, um dos nomes a qual Deus se apresenta, ele é o poderoso El Shaddai. Ele é o Deus que contém, que detém todo o poder. Mas algo interessante, irmãs, pense comigo, a palavra Shaddai, que significa todo o poder, tem um significado mais interessante do que aquilo que nós imaginamos. A palavra Shaddai significa que tem todo o poder mesmo, mas olha só que interessante. Alguém pode ser muito poderoso, por exemplo, Deus pode ser muito poderoso para ele. Algumas pessoas são muito poderosas para elas mesmas e não ajudam as outras pessoas e não supre a necessidade das outras pessoas. Só que a palavra Shaddai significa que ele tem todo o poder para ele, para criar, para executar, para fazer tudo o que ele quer, da sua soberana e perfeita vontade. Mas Shaddai também significa que ele é poderoso para mim e para você, que ele tem todo o poder de suprir as nossas necessidades. Então, a palavra Shaddai significa que ele tem todo o poder. Poder para quê? Poder para poder suprir todas as nossas necessidades. Mas a essência da palavra Shaddai vem da palavra Shaddá no hebraico, que significa... Irmãs, vocês estão entrando agora, deixa eu explicar, nós estamos falando um pouco do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai. Então a palavra Shaddai é derivado da palavra Shaddá. É porque se as irmãs pegarem a explicação agora, elas vão entrando, eu preciso ir explicando de novo. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. A palavra Shaddai vem derivado da palavra Shaddá em hebraico. E a palavra Shaddai em hebraico significa o seio da mãe que amamenta. O seio da mãe que amamenta. Isso significa Shaddá. E sabe o que isso significa quando atribuído a Deus? Jonathan, mas como assim? Se significa todo o poder, agora já estamos falando do seio da mãe que amamenta? É porque... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando o bebê está amamentando, ele precisa de mais alguma coisa? Quando o bebê está amamentando da mulher... Não, Aline, exatamente. O leite materno é suficiente para o bebê. A palavra El Shaddai significa assim, o Deus que ele é suficiente para você. Que assim como o bebê precisa do leite materno e aquilo para ele é suficiente para manter uma boa nutrição, ele saudável, ele forte, ele vigoroso, assim Deus é suficiente para nós. Se você tiver Deus, irmã, você não precisa de mais nada. Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Então quando ele fala assim, eu sou o poderoso El Shaddai, significa assim, eu sou aquele que pode suprir e supre, e a qual vocês não precisam de nada mais a não ser ele. A não ser ele. É por isso que uma das manifestações, quando Moisés pergunta para Deus, Senhor, quando me perguntarem quem que me enviou, o que que eu vou dizer? O eu sou te enviou. Eu sei que vocês já ouviram isso várias vezes, mas eu sou o quê? Eu sou tudo o que você precisa. Eu sou tudo o que você necessita. Eu sou tudo que você espera. Eu sou tudo que você alcança. Eu sou tudo o que você precisa. Em Salmos capítulo 23, a palavra vai dizer o seguinte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma das traduções desse início do Salmo 23 significa o seguinte, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Então é o seguinte, Deus é meu pastor, então ele é suficiente, eu não preciso de nada. E o maravilhoso do Salmo 123, do Salmo 23, para poder encerrar essa introdução, não é nem o início, o poderoso é o final.
certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Oh Deus, a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão todos os dias. Senhor, muito obrigado, Jesus. Eu já consigo sentir a tua presença aqui, Senhor. Muito obrigado. E o Senhor encerra dizendo a revelação para o teu filho, Davi. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãs, não tem nada melhor. Não tem nada melhor do que estar na presença do Senhor, do que estar na casa do Senhor, do que estar em suas mãos, do que estar em sua cobertura, do que estar em seus cuidados. Irmãs, eu tô vendo aqui no vídeo, tá estourando muito a luz aqui em volta. Eu vou fechar um pouco a cortina, tá? Só um minuto. Acho que melhorou um pouco. Amém. Amém, irmãs? O Senhor é tudo que nós precisamos. E Ele é suficiente em nossas vidas. Amém? Aleluia. Irmãs, hoje eu quero iniciar, normalmente eu costumo iniciar com alguma pergunta de alguma das irmãs que fizeram. Na verdade, hoje nós tivemos 3 perguntas de 2 irmãs diferentes. É porque uma delas resolveu fazer 2 perguntas, a Isa. E a outra é da irmã Sabiene, ela fez uma pergunta também. E nós vamos explicar essas dúvidas hoje. A Isa é a curiosa. Glória a Deus. Ô Isa, vamos começar por você. É porque a da Sabiene, eu estou pretendendo gastar mais ou menos uns 30 minutos para conseguir explicar a questão dela. Tá certo? A dúvida dela é um estudo inteiro, sabe? Então, a sua é mais tranquila, então vamos começar pelo mais fácil. Depois a gente discorre da outra dúvida da Sabiene, que eu preciso explicar todo o contexto. Ela, na verdade, não é uma dúvida, ela quer que eu explique todo um contexto, todo um cenário a respeito dos dons espirituais. Nós vamos falar muito sobre os dons hoje, os dons do Espírito Santo. A Isa fez uma pergunta bastante interessante. Deixa eu pegar o meu celular aqui para me ajudar. Eu fiz algumas anotações, estudei antes. Amém? Esqueci de falar, meu nome é Jonathan Ribeiro. Né? Parece ter um outro grupo, Somos Ana, que maravilha. Glória a Deus, expandindo. Somos Anas 2. Maravilha, que Deus abençoe vocês, viu? Esse grupo fez um ano, gerou um. Esse grupo vai fazer outro ano, vai gerar outro. Esse grupo vai gerar outro, e vários grupos para abençoar as vidas, amém? Bem, qual foi a dúvida da Isa? A dúvida da Isa foi o seguinte: em Gênesis capítulo 6, quando a população, quando o povo está numa degradação moral muito grande, e se vocês quiserem abrir... Olha que maravilha, hein? Madeleine. Abre então para mim a palavra do Senhor. Se a Patrícia estiver aí, Patrícia, vai digitando aí nos comentários os versículos bíblicos que nós fomos citando aqui, que nós fomos citando. Amém? Ou a outra irmã também, se puder me ajudar. Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler o 5 e o 6 para vocês entenderem. Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6 diz assim. Eu vou ler na Almeida revisada e atualizada, depois eu vou ler em um outro. Obrigado, Patrícia. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Amém? Eu vou ler de novo, a Ligiane acabou de entrar. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Tá bom? Qual foi a pergunta da Isa? Uma das perguntas da Isa é o seguinte: Jonathan,
A palavra do Senhor diz, em outros textos, que eu não anotei, mas vocês conhecem, que o Senhor Deus, ele não é filho do homem para que minta, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, realmente, esse texto está certo. Aí você, mas por que nesse texto de Gênesis capítulo 6 diz que ele se arrependeu? Isa, não só no Gênesis capítulo 6 diz que ele se arrependeu, mas em Samuel vai dizer que ele se arrependeu de ter instituído Saul como rei. Em Jonas vai dizer que ele se arrependeu do mal contra a cidade de Nínive. Então tem essas três atribuições da palavra arrependimento e dizendo a respeito de Deus. E por enquanto, né, mais ou menos para você entender, parecendo que está dando uma contradição um texto com o outro. Mas deixa eu te explicar uma coisa, que é a palavra do Senhor, ela... Espera só um minutinho, deixa eu achar a palavra aqui que eu esqueci. A palavra aqui. A palavra do Senhor, ela não... Achei aqui. Ela não se contradiz, ela não tem revisão de concordância, tá bom? Então a palavra de Deus, ela é perfeita. Então vamos entender o que acontece nessa palavra arrependimento. O original do hebraico, Isa e as irmãs, de Gênesis capítulo 6, o arrependimento é a palavra Nasham. Eu vou escrever aí para vocês verem. O original da palavra é Nasham, desse jeito. A pronúncia é desse jeito, mas a escrita em hebraico é diferente. Meu hebraico tá péssimo, então tô brincando, eu nunca estudei hebraico. Eu estudo só em alguns cenários, mas meu sonho é aprender essa língua maravilhosa. Estudar o hebraico e o aramaico para entender algumas coisas do Antigo Testamento, o aramaico principalmente na época de Jesus, e o grego para estudar bastante sobre o Novo Testamento, para você conhecer essas duas línguas que são ricas demais. O que acontece? A palavra Nasham, ela tem o significado de consolo, entristeceu-se, arrependeu-se, compadeceu-se. Ótimo, Lígia, excelente indicação. Eu já ouvi falar dela já. Da Macedo? Da Aline do Israel. Ah, sim, eu conheço. Nós já ouvimos falar dela. O que acontece? Eu quero que vocês imaginem um cenário. Pensem o nosso Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que Ele criou o tempo. A palavra do Senhor diz que os céus dos céus não contêm o nosso Deus. Pensa no seguinte, pensa que o tamanho da terra, e em Isaías capítulo 6 a palavra vai dizer que a terra está cheia da sua glória. Imagina que os céus acima da terra, que é maior ainda, que é o nosso céu cósmico, que tem as estrelas, que tem os planetas, as galáxias, que tem a sua vastidão e é gigantescamente enorme. Ele governa este nosso céu. E acima dos céus cósmico tem os céus de Deus, que é maior ainda. Um céu que é maior cobre o outro. Um céu que é maior, um céu que está acima do outro, é maior do que o seu antecessor. Então, acima do nosso céu tem um céu cósmico, que ele é gigante. E acima do céu cósmico tem os céus de Deus, onde Deus habita, que é maior ainda que o céu cósmico. Se vocês estão conseguindo entender. A palavra do Senhor vai dizer que o céu dos céus não conseguem conter o nosso Deus pela sua grandeza. Para você ter uma ideia do céu cósmico, ele tem aproximadamente 70 bilhões de anos-luz de extremidade. O que isso significa? Que se eu viajar na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, eu vou demorar 70 bilhões de anos para conseguir atravessar o nosso universo de uma extremidade na outra. 70 bilhões de anos. A palavra do Senhor diz que os céus dos céus não contêm o nosso Deus. Ele é maior do que o nosso universo. E os céus acima dele, que é maior do que o nosso universo, não consegue conter o nosso Deus. A palavra do Senhor diz que ele é eterno. A eternidade vai muito além de tudo que nós conseguimos imaginar. A eternidade não tem a ver com tempo, tem a ver com um atributo característico e exclusivo de Deus. Deus é eterno.
E eternidade não é tempo, porque não tem início e nem fim. Eternidade é algo além da nossa compreensão. E Deus é maravilhosamente gigantesco. Tá bom? O pastor Hernani Dias Lopes, ele faz o uso de um texto de Isaías, que a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor conta cada uma das estrelas e as chama pelo nome. E por ser forte em inteligência e muito poderoso, ajunta elas na concha da sua mão. Sabia que tem mais estrelas no céu do que areias, do que grãos de areias em todos os mares, em todas as praias, em todos os desertos do planeta? Tem mais estrelas no firmamento do que grãos de areia nas praias e nos desertos. Imagina o deserto do Saara. Imagine você na praia nesse momento, pegando a sua mão na concha de areia. Agora tenta contá-las. Tenta contar, você não vai conseguir. A palavra do Senhor diz que Deus as chama cada uma pelo nome. E por ser muito forte, inteligente, muito poderoso, Ele ajunta todo nas palmas das suas mãos, todas as estrelas. E nenhuma delas há de se faltar. Irmãs, o nosso Deus, Ele conhece o início da história e o fim. A palavra do Senhor vai dizer que Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e Ele também é o fim. Ele é poderoso demais. Ele é o Shaddai. Tudo que nós precisamos. Então vamos entender o seguinte. A palavra Nachan, que significa arrependimento. Arrependeu-se. Tem 4 significados. Arrependimento. Entristeceu-se, consolo e arrependimento, consolo, entristeceu-se e compaixão. Obrigado, Cris. E compaixão. Irmãs, arrependeu-se, esse Deus que eu acabei de falar para vocês, essa palavra não se encaixa na Nachan nele. Nachan de Deus não existe arrependimento. Porque o que significa arrepender-se? É quando nós, mortais, réis mortais, o vermezinho de Jacó, os grãos de areia, que o salmista vai dizer que a gente é como vapor, que a nossa vida é como uma onda, que vem, se quebra e vai embora. Nós não sabemos do dia de amanhã. A palavra do Senhor fala que a gente não consegue acrescentar um côvado no nosso dia. 1 metro no nosso dia, 900 centímetros, 90 centímetros a gente não consegue acrescentar na nossa existência. Para nós, a palavra arrependimento é isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer, toma as nossas atitudes por conta própria e depois se arrepende daquilo que nós não sabíamos que ia acontecer. Como Deus é muito poderoso e Ele sabe tudo o que vai acontecer, não tem como Ele se arrepender. Porque Ele tem a presciência, Ele sabe das coisas antes das coisas acontecerem. Ele criou o futuro. Ô Cris, segura isso, não me atrapalha não, tô brincando. Na King James ela vai usar a tradução correta. Então, para Gênesis capítulo 6, Isa, a palavra arrependeu-se, o Nachan, significa entristeceu-se. Então, a Cris deu uma ideia muito interessante aí. Vamos abrir agora na versão de King James, tá certo? Na versão King James, a King James ela costuma trazer a originalidade da expressão da palavra. Porque, abre para nós então, Lígia. A expressão da palavra, porque a palavra hebraica ela vai muito pela expressão que você está usando. Qual que é a expressão que está sentindo? Porque você não pode pegar a palavra, ela faz parte de todo um contexto. Na King James, Gênesis capítulo 6, vai estar dizendo o seguinte. Então, contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Verso 6. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E este sentimento feriu profundamente seu coração. Irmãs, a palavra Nachan, arrependimento, ela não pode ser atribuída a Deus, porque Deus não tem condição de se arrepender. Deus se entristece, Deus ele ira,
Deus, ele é justo, mas uma coisa que ele não é arrependido, da forma que nós cremos, tá bom? Então a palavra Nachan, que significa, é uma das traduções de arrependimento. Agora olha só, vamos falar lá em Jonas. Em Jonas também tem a palavra arrependeu-se, mas o arrependeu-se de Jonas. Se Deus se arrependeu de vir pro mal, de vir o mal contra Nínive, o Nachan teve qual significado? Porque arrependimento não é. Então Nachan significa o que quando está dizendo que Jonas se arrependeu que Deus se arrependeu do mal para a cidade de Nínive? Isso aí, Tamires. Isso aí, Cris. Compaixão. Nachan, compaixão. E o último significado, entristeceu-se. E tem um outro texto que a palavra do Senhor vai dizer. Então, a palavra Nachan tem o outro texto de 1 Samuel falando de Saul, é que Deus se entristeceu-se com Saul, da palavra Nachan, pelas práticas que ele estava cometendo, tá bom? E uma outra dúvida, amém, irmãs? Ficou explicado? Tá tudo certinho? Sobre essa palavra arrependeu-se de Gênesis capítulo 6. E uma outra dúvida da Isa. Exatamente, Deus não viu arrependimento em Saul, e Saul fez muito. Irmãs, Saul já foi um homem muito usado por Deus. E eu estava estudando um pouco sobre Saul. Saul era um homem cheio do Espírito Santo. Mas, infelizmente, não tem a ver de como nós começamos. Porque tem muitas pessoas que têm uma história muito ruim de início. Tem muitas pessoas que têm uma história muito ruim, que já fez muita coisa ruim. Todos nós já nos arrependemos, todos nós já temos um passado muito ruim. Então a palavra do Senhor nos mostra que não tem a ver de como nós começamos, mas sim de como vamos terminar. Porque sempre quando o Senhor Jesus escreve para o anjo de cada uma das igrejas, que na visão de João, de Apocalipse, ele diz assim, ó, ao que permanecer até o fim. Tá bom? Então, ô Dani, você colocou uma dúvida aí, depois a gente vai explicar, entrar nela, tá bom? Ô Isa, então a outra dúvida que a Isa teve, que é um pouco mais complicada, é o seguinte, se Deus destruiu o povo todo, isso aí, ô Lígia, se Deus destruiu o povo todo e só teve misericórdia de Noé e sua família, por que Deus não teve misericórdia das crianças também, dos outros povos daquela nação? O que acontece, ô Isa? Porque o nosso pensamento como seres humanos é muito terreno e nós dificilmente temos um pensamento do céu. É por isso que nós precisamos desenvolver, pensar no céu, pensar nas coisas eternas. Olha que interessante. Se Deus tivesse poupado, se aquelas crianças permanecessem naquele ambiente perverso, a palavra do Senhor diz que todo o ambiente era perverso e tudo que eles faziam maquinavam mal, tudo que eles faziam eram só maus. Quando aquelas crianças tivessem uma maturidade de escolher entre o bem e o mal, elas iam escolher entre o mal, por causa do ambiente que elas viveram. Quando Deus recolhe uma criança por qualquer motivo que seja, ou quando uma criança parte, às vezes por um motivo humano, entenda que ela está nos braços do Pai. Ela retornou para o Senhor. Ela está melhor do que eu. Ela está melhor do que muitas de vocês aqui, que ainda estamos nesse processo, ainda estamos atravessando o Rio Jordão. Ainda estamos nesse processo. A palavra do Senhor vai dizer em Salmos que Deus se alegra com a morte de um justo, com a morte dos seus. Por quê? Porque nós vamos encontrar com o Senhor na glória. Quando nós partirmos dessa, entenda algo, irmãs,
ou Cristo volta e nos encontra, ou nós partimos e encontramos com Ele. Essa é a nossa realidade. Ou nós aguardamos ansiosamente, a manifestação de Cristo nos ares, a trombeta tocarmos e nós, como um abrir e piscar de olhos, como um relâmpago sai do Oriente, vai para o Ocidente, encontrarmos com Ele na glória. Ou a vida se esvai das nossas mãos e nós fecharemos os nossos olhos para essa existência e abriremos os nossos olhos para uma existência junto com o Pai. Irmãs, Paulo vai escrever o seguinte, na carta de Filipenses: irmãos, eu estou num dilema, porque para mim eu quero muito... Em alguma das aulas já foi falado sobre a morte aqui? Ainda não, Cris. Porque Paulo falou o seguinte, para mim, eu posso permanecer aqui e ser muito útil para vós com os meus ensinos, com as minhas cartas. Ou então eu posso partir para a glória, que para mim é muito valioso encontrar com o meu Cristo. Agora eu não sei se eu fico ou se eu parto. É como se Deus tivesse dado a escolha para Paulo escolher. Ô, Paulo, você já terminou, você quer vir ou você quer ficar aí mais um tempo? Então Paulo ele vai dizer na carta de Filipenses. Então a morte para Deus é isso. Se morrermos em Cristo, acordaremos com Ele na glória. Se uma criança se for, estará com Ele. Porque, afinal de contas, não tem pecado. E outro cenário também, Isa. O Jonathan poderia salvar aquelas crianças na arca. O que acontece? Sempre ela poderia querer vingar do que fizeram com seus pais. Tá certo? Sempre haveria a vingança ali, sempre haveria algo que elas lembrariam, sempre haveria algo que elas poderiam se voltar contra o Senhor, e a ideia do Senhor era afastar aquela geração mesmo. Então, Isa, os planos de Deus, a palavra do Senhor vai dizer que assim como o céu está distante da terra, assim também os planos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Deus fala para Samuel o seguinte: Samuel, você viu Eliabe, achou ele bonito, achou ele pronto para ser o rei, mas você vê o que está diante dos seus olhos. Eu sondo o coração. Então, irmãs, os planos de Deus, as atitudes de Deus, como que Deus age, é muito mais além e sempre é o melhor para nós. Amém? Amém? Isa, espero ter ajudado dentro daquilo que a gente discorreu aqui. E agora nós vamos para entrar dentro do que a Sabiene perguntou a respeito dos dons. Irmãs, nas aulas passadas nós estávamos falando muito sobre o Espírito Santo e nós falamos muito sobre ele aqui. E os dons, eles são do Espírito Santo. Então os dons é dele e ele distribui para a igreja, e nós vamos falar disso agora. Abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 4, tá bom? Pega minha Bíblia, tá bom? Amém? 1 Coríntios, obrigado Patrícia, obrigado Claudilete, obrigado Aline. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: eu tô na King James, eu vou mudar para Almeida Corrigido e Fiel, eu gosto dela também. Eu gosto da Almeida Corrigido e Fiel, Almeida Revisada e Atualizada, ela costuma ter umas palavras que eu gosto muito. Gosto também da Nova Almeida Atualizada, tem um texto apenas que eu não gosto, mas eu não quero discorrer isso aqui. E gosto da King James, são as 4 versões que quando eu vou preparar um estudo, quando eu vou preparar uma pregação, eu estudo nessas 4 versões. Por exemplo, a Almeida Revisada e Atualizada, em Filipenses capítulo 4, ela vai dizer, Filipenses capítulo 4, verso 6, diz o seguinte: não andeis ansiosos com coisa alguma.
Eu gosto da palavra ansiedade, porque na hora que eu vou discorrer o texto com a igreja, eu consigo tratar exatamente desse mal que está assolando o século XXI. Filipenses capítulo 4, verso 6, a palavra do Senhor vai nos dar uma chave de como vencer a ansiedade, tá, igreja? Filipenses capítulo 4, verso 6, não andeis ansiosos com coisa alguma, mas antes todas as vossas petições, todas as vossas dúvidas, tudo que vocês precisam, seja conhecidas diante do Senhor, com toda oração, súplica e ações de graça. Verso 7, e o Deus e a paz que excede todo entendimento guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Tá bom? Então a Almeida revisada e atualizada vai me dar o texto de Filipenses capítulo 4, verso 6, a palavra ansiosa. A Almeida Corrigida e Fiel vai dizer não andeis preocupados, outras vai dizer não andeis... quer ver? Ó? Filipenses capítulo 4, verso 6... Não estejam inquietos na Almeida Corrigida e Fiel. Na King James vai dizer... Todas têm o mesmo significado, mas eu gosto de algumas palavras que me ajudam a explicar melhor. A King James não andeis ansiosos por motivo algum. A Almeida revisada e atualizada. Não andeis ansiosos. E a Nova Almeida atualizada, são as 4 que eu falei que eu gosto, vai dizer o seguinte: não fiquem preocupados com coisa alguma. Então, preocupação, inquietude e ansiedade, todas têm o mesmo significado, mas eu gosto muito de usar a palavra ansiedade para a gente conseguir discorrer, né, para a igreja entender melhor. Quando eu quero passar essa mensagem, eu gosto da palavra ansiedade, que é a palavra que está mais na boca dos psicólogos, está mais na boca das pessoas, e que está assolando depressão e ansiedade, irmãs, está assolando o nosso século, a nossa geração. São essas duas doenças. Uma assola o seu passado, que é a depressão. Você fica sofrendo uma depressão, que é algo que você passou no seu passado. A ansiedade, você sofre por algo que está acontecendo no futuro, enquanto Deus nos chama para viver o hoje, viver o já. A palavra do Senhor diz em Salmo assim: o nome do Senhor é já, é agora. Senhor quer que você viva esse momento. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo vai dizer o seguinte para a igreja de Corintos: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, elas estão no passado, elas ficaram para trás, porque em Cristo nós somos nova criatura, em Cristo nos tornamos novos, em Cristo somos justificados pelo sangue do Cordeiro, e há uma nova história o Senhor vai escrevendo através das nossas vidas, com o dedo dele, indiferente daquilo que nós tenhamos feito, indiferente daquilo que tenham feito conosco. Jonathan, para você é muito fácil falar, porque é muito difícil, mas a palavra do Senhor, ela é libertante. É difícil é difícil vencer uma depressão, é difícil viver uma ansiedade, mas a palavra do Senhor nos fortalece. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, e nós estávamos falando sobre ansiedade, e ela estava passando por alguns períodos de ansiedade. Aí eu comecei a falar para ela sobre Deus, sobre a grandeza deles, que os céus dos céus não conseguem contê-los, que Ele tem todo o poder, que Ele é o Shaddai que supre as nossas necessidades, que é aquele que cuida de nós de uma forma soberana, poderosa e detalhista. Aí eu perguntei para ela assim: onde é que está a ansiedade agora? Ela falou assim: sumiu, porque a fé em Deus, a palavra do Senhor renova em nós, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração em Cristo. Amém? Irmãs, eu não sei por que eu estou falando isso, não estava no meu script, mas eu creio que Deus, Ele está nesse negócio. Amém? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, para dúvida da Sabiene. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler a partir do verso 4. Amém? A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler na Almeida Corrigida e Fiel. Para quem não sabe o que eu estou falando, irmãs, versões da Bíblia, tá? Traduções. Almeida Corrigida e Fiel, Almeida Revisada e Atualizada, Nova Almeida Atualizada, King James, NVI, NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. São traduções da Bíblia.
E cada uma delas traz uma tradução. Cada uma delas traz uma tradução interessante e é bom a gente analisar várias delas para conseguir entrar num contexto. Eu vou dar um para casa para vocês. Eu vou dar um para casa. Eu sou apaixonado, eu vou escrever aí no chat. Eu sou apaixonado em Romanos, capítulo 8. Apaixonado. Para mim é o capítulo que sela, que lacra, que... Meu Deus do céu. Romanos, capítulo 8. Quer ver? Ó, escuta só. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará naquele grande dia. Está escrito aonde? Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não são chamados segundo os propósitos da carne, mas segundo o propósito do Espírito. Onde é que está? Romanos capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está onde? Romanos capítulo 8. O Espírito também intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar. Onde que está? Romanos capítulo 8. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Está onde? Romanos capítulo 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8. A humanidade aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8. Irmãs, maravilha. E eu vou te dar um para casa para vocês levarem. Romanos capítulo 8. O verso... O verso 3. Eu quero que vocês leiam o verso 3 em versões diferentes da Bíblia, tá bom? Tem aplicativo gratuito no Apple Store, no Google Play. Tem aplicativos lá gratuitos que você consegue baixar a Bíblia de várias versões diferentes. Você vai fazendo o download das versões, tá bom? Muito bacana. Então, Romanos 8, verso 3. Romanos 8, verso 3. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Portanto, que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. A palavra de Romanos 8, capítulo 8, verso 3, fala carne 3 vezes. Carne 3 vezes. Eu quero que vocês descubram o que cada carne significa. Porque eu já vou te contar uma coisa para vocês. As 3 carnes que Romanos 8, capítulo 3 diz, são 3 carnes diferentes, tá certo? As 3 vezes que aparece a palavra carne em Romanos capítulo 8, todas as 3 têm um sentido diferente. Para casa para vocês, tentem descobrir qual é o sentido disso. Depois coloque no grupo lá, Somos Anas, não Somos Ana 1, Somos Anas 2, que a minha esposa vai acompanhar e vai passando para mim, a gente vai fazendo um estudo e semana que vem a gente vai conversar sobre isso. Inclusive, irmãs, eu preciso dizer algo para vocês. Eu sofri um acidente de moto, né? Eu tô em casa, tem 90 dias que eu tô em casa. E dia 30 agora eu retorno a trabalhar. E a gente vai precisar fazer isso em um outro horário, tá certo? Esse encontro. Ou a gente tem que sentar e conversar. Vou ver se converso eu, a Aline, a Esther, a Isa, e a gente alinha esse tempo aí pra ver se a gente vai continuar, se não vai, tá bom? Mas aí segunda-feira que vem não falte, é a última aula desse horário, tá bom? Vai sim, hoje. Pela caridade. Segunda-feira, pela caridade. Ô Célia, você tá aí? Segunda-feira que vem é a última, é o nosso último encontro, tá bom? Então, se vocês puderem participar, eu agradeço muito. Vou preparar algo bem especial, nós vamos fazer um resumo de tudo, nós vamos falar de Cristo, vamos falar do Espírito Santo, vamos falar de algumas dúvidas que vocês vão ter, amém? Vamos falar de graça, de Deus, da manifestação do Espírito Santo, vamos falar... Vai ser poderoso. Eu quero preparar um estudo muito bacana da palavra do Senhor, porque se a palavra do Senhor é poderosa, pode ficar tranquilo. Não é a minha palavra, não é a palavra da minha esposa, não é a palavra de vocês, é a palavra de Deus. Amém? Vamos lá.
1 Coríntios, capítulo 12. Quase. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 4. Porque a dúvida da Sabiene é sobre os dons espirituais. Sobre como que opera. Nós vamos falar hoje o que significa cada um dos dons. Como que o Espírito Santo opera. Como que você deve buscar esses dons. Como que cada dom na igreja faz crescer. O que nós precisamos aprender. Tudo isso nós vamos estudar hoje sobre os dons. Eu quero tentar sanar todas as dúvidas de vocês, tá bom? E a gente vai deitar nesse assunto. Mergulhar nele, que eu sei que o Espírito Santo vai falar muitas coisas nas nossas vidas. Amém? Diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Para aí, segura aí. Então, deixa eu entender algo. Dons é uma coisa, ministérios é outra. Tá bom? Passa a voltinha sobre os 3 tipos da carne. Não, isso é para vocês estudarem. Vocês vão trazer para mim, eu já sei. Não tô brincando. Estudem lá e faça. Se você mudar a tradução, vou dar uma dica. Se você ler na Almeida Revisada e Atualizada e jogar para King James, você já achou. Então vamos lá. Primeiro, ministérios e dons. Irmãs, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu queria tanto ter o dom de cantar. Não, cantar não é dom. Assim, é claro que tem pessoas que já nascem já com uma predisposição, tem gente que já nasce com algo inato neles, mas fisicamente, isso são características físicas, não são características espirituais. Uma pessoa não tem uma voz feia e Deus vai dar uma voz nova como dom. Deus pode fazer isso? Pode. Mas isso é dom disponível para a igreja? Não, tá bom? Deus pode fazer um milagre da sua voz ser feia e você orar e Deus pegar uma tenaz, como em Isaías capítulo 6, uma brasa viva do altar e tocar nos seus lábios e mudar. Sim, a Gabi, que foi uma das fundadoras desse grupo aqui, se não a fundadora, Deus fez uma transformação na voz dela, mas algo específico e peculiar. Tá bom? Mas ela já tinha uma voz boa, né? Ela já tinha uma voz... E Deus transformou. E Deus faz isso. Por exemplo, eu nunca tive aptidão com instrumento, eu clamei ao Senhor, Deus me deu uma habilidade de aprender a tocar sozinho. Glória a Deus, isso é algo que Deus te deu. É algo proveniente de Deus, exclusivo para você e para quem buscar, enfim. Mas o dom do Espírito Santo, que Paulo vai dizer, é um pouco diferente. É para edificação da igreja e ele discorre alguns deles. Mas ministérios, irmãs... deixa eu falar uma coisa pra vocês. E presta bastante atenção em mim. Presta bastante atenção agora no que eu vou falar. Encerrou. Mas por quê? Não sei. Misericórdia. Vai, gera. Como é que eu faço?